Oi, 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 minha gente! Voltei! Olha só, começamos o ano com o pé direito, com a nossa preparação aqui no ciclo básico. Como é que vai funcionar? Nessa aula, eu vou trazer conhecimentos básicos, elementares a respeito da prova de redação. Então, se você vai começar a fazer o vestibular, se vai fazer o vestibular pela primeira vez na vida, se você nunca fez uma prova de redação na vida, não sabe por onde começar a estudar redação, fica comigo até o final nesse vídeo, que eu vou te ensinar por onde você deve começar e tirar suas primeiras dúvidas a respeito da prova, né? Já vou começar aqui entregando para vocês as regras do jogo, tá? Para isso, deixa eu compartilhar meu slide maravilhoso com vocês, porque nós temos muitas coisas para entender hoje e principalmente, né, nós temos muitos passinhos a dar rumo à nossa aprovação. Então, a gente tem que construir todo dia um pouquinho dela, né? Vamos lá, redação de vestibular. Estou falando aqui redação de vestibular porque é a nossa maior demanda aqui na salinha da Mel. Mas nós temos alunos de concurso público, de vestibular militar, de vestibular civil, tá? Fica tranquilo, porque as regras são muito próximas, muito parecidas, tá bom? Então, você vai precisar adaptar pouquíssima coisa para o seu concurso, por exemplo. Então, vamos lá. Redação de vestibular, minha gente. Primeira coisa que eles vão cobrar de você, um gênero, tá? Um gênero dissertativo argumentativo. E, professora, já começou assim? Não sei nem o que é gênero. Não lembro o que é isso. O gênero, vocês vão aprender nas próximas aulas. Hoje, o que eu vou mostrar para vocês é justamente como é cobrada a prova de redação no vestibular. Então, eu já vou mostrando para vocês o que vai ser cobrado. E aí, nas próximas aulas, a gente vai aprofundando, tá? Então, a gente vai sair ali da margenzinha mesmo, até a sua imersão completa no assunto de redação, de escrita, de discursivas, tá bom? Então vamos lá. O gênero dissertativo argumentativo é o tipo de texto mais cobrado nas provas de vestibulares, inclusive do Enem. Então, o Enem, que é a banca aí mais conhecida entre os estudantes, maior porta de entrada, né, para a universidade. Então, o Enem, ele cobra também texto dissertativo argumentativo até o momento desse vídeo, tá? Pode ser que mude? Sim. A maioria das bancas, elas vão te cobrar o texto dissertativo argumentativo também. Tem bancas que cobram gêneros diferenciados, tá? Gênero narrativo, gênero expositivo, tá? Como é o caso da Unicamp. Mas a gente não vai falar sobre isso hoje, a gente vai falar dos nossos vestibulares mais tradicionais, tá? Que é o que você vai enfrentar por aí, pela frente. Então, como o próprio nome indica, nesse gênero textual, você vai precisar dissertar sobre um tema, né? Você vai ter que falar sobre um tema, né? Desenvolver um tema, expor esse tema de uma forma que você consiga convencer a pessoa que está lendo a sua redação, né, a respeito daquele argumento que você está utilizando, tá? Então, ele é um texto dissertativo, dissertar no sentido de falar, desenvolver sobre o assunto, né, expor sobre esse assunto, e argumentativo no sentido de argumentar, convencer o teu leitor de um determinado ponto de vista, tá bom? Quando a gente fala ponto de vista, minha gente, deixa eu mencionar uma coisinha aqui com vocês que é importante. Quando eu falo de ponto de vista, estou falando de perspectiva, estou falando de um ponto de vista relacionado a algo coerente, universal, um ponto de vista com base em uma determinada classe, em um determinado gênero, em uma determinada situação, contexto. Quando eu falo de ponto de vista, não estou querendo a sua opinião pessoal e absolutamente criativa ou até mesmo excêntrica. Eu não estou querendo a sua opinião. Sua opinião, ela não é importante para absolutamente nada nessa vida. Inclusive, pode te colocar numa confusão. Então, você nunca vai dar sua opinião para nada. Você só vai dar o quê?
um ponto de vista. Olha, do meu ponto de vista, eu acho que funcionaria melhor assim, assim, assim. Ah, da minha perspectiva, né, da perspectiva que eu tenho daqui, de onde eu tô vendo, eu acho que funciona melhor assim, assim, assim. Essa é a diferença de opinião para ponto de vista, tá? A opinião, gente, ela pode ser baseada até no seu preconceito pessoal, no seu viés político. A opinião é um negócio que a gente tira, sabe lá da onde? A gente tem opiniões das mais absurdas, né? Então a gente não expõe a nossa opinião porque a gente pode virar alvo de chacota até, dependendo da opinião que a gente tenha. Então a gente expõe o quê? Quando a gente é adulto, a gente expõe um ponto de vista, uma perspectiva, né? Quando a gente é criança, a gente dá nossa opinião sobre diversas coisas. Você já perguntou a opinião de uma criança para você ver? Ela vai falar as coisas mais incríveis e absurdas e diferentes que existem no mundo. Porque ela foi perguntada sobre a opinião dela e ela não tem ainda essa maturidade de filtrar, selecionar as informações que ela passa para alguém. Você já tem maturidade para isso, né? Você vai fazer o vestibular. E o vestibular, gente, ele é um documento, ele é uma prova oficial, é algo que vai te garantir uma vaga na universidade, né? A prova de redação, ela pode mudar a sua vida, né? Então a gente não vai colocar opiniões lá, não, tá bom? Combinado assim? Vamos para o que interessa aqui. A prova de redação, ela tem uma estrutura na prova que é basicamente essa daqui. Trouxe até a foto para você ver pela primeira vez. Se você nunca viu uma prova de redação, trouxe aqui como exemplo o Enem, né? Que é mais conhecido, o Enem é mais é a prova aí que as pessoas mais têm ali conhecimento sobre ela, mas também muito desconhecimento sobre suas regras, sobre suas aplicações, né? Então vamos lá. A prova de redação, ela vem com as instruções, tá? Você vai seguir as instruções da sua prova de redação. Ah, mas o meu fiscal de prova falou que o tema da redação é aquela frase de segurança que está na capa da minha prova. Você vai tirar zero. Você vai ter sua prova anulada. Você não vai escutar o fiscal. O fiscal ele não tem responsabilidade nenhuma pela sua prova, pelo que você faz na sua prova. Então, a responsabilidade é sua. Então, não terceirize a sua responsabilidade, a sua preparação, tá? Não terceirize também, gente, a preparação para o seu sonho, sabe? Você precisa realmente tomar posse disso, né? Você precisa conhecer os detalhes do seu vestibular, da sua prova, saber o que você tem que fazer, como você pode melhorar. E a prova, ela vem nessa estrutura aqui, ela traz instruções para você, e ela traz também textos motivadores. Isso daqui é o que mais nos interessa. O texto motivador, ele traz informações preciosas sobre o tema da redação. Então, ele pode trazer aqui quadrinhos, desenhos, né, caricaturas, gráficos, tabelas, mapas, ilustrações. Ele pode trazer estatística. Ele pode trazer um conceito, por exemplo. É, teve um tema do Enem que ele falou sobre, o tema era sobre algoritmo. E aí todo mundo, caramba, como é que eu vou falar sobre algoritmo? E aí o Enem foi lá e colocou nos textos motivadores o conceito, o que é esses algoritmos, né? Então, o Enem, ele tem essa facilidade. Ele traz ali nos textos motivadores muitas informações para um aluno que de repente nunca ouviu falar sobre aquele tema. É difícil cair um tema que ninguém nunca ouviu falar? É difícil, tá? É difícil. A maioria dos temas do Enem são temas de conhecimento geral, tá? Então, assim, vai tranquilo para a prova, porque não é um tema de redação que as pessoas vão olhar e vão dizer assim: nossa, nunca ouvi falar sobre isso, tá? E mesmo que seja um tema é, um pouquinho mais difícil, assim, eles ajudam bastante no texto motivador. Eles trazem conceitos,
trazem questionamentos, alguns argumentos de especialistas, né? Estatísticas também para te ajudar a argumentar, tá bom? Então fica tranquilo porque você vai ter o texto motivador para te ajudar. O que que é importante eu falar para você a respeito do texto motivador? Vamos lá conversar aqui. Você não pode, de forma nenhuma, copiar o texto motivador e colocar na sua redação, menina. Não, peraí. Você não vai copiar as palavras, o texto motivador. Aí, gostei dessa frase aqui que está no texto motivador. Vou colocar na minha redação. Não pode, tá? Ai, professora, o que que vai acontecer? Eu vou perder ponto? Aquela frase que você copiou do texto motivador vai ser anulada. Vai ser como se você não tivesse escrito nada, tá? Consequentemente, você vai perder ponto, porque não vai fazer sentido o texto, o restante do texto sem aquela parte vai ficar desconectado, não vai fazer sentido, você vai perder ponto. Também não pode copiar, gente, a prova objetiva, tá? Ah, eu achei um texto muito bom lá na minha prova de língua portuguesa ou na minha prova de história, vou usar na redação. Também não pode, tá? Vamos lá. Calma aí. Ai, professora, não pode nada, o que que eu posso fazer? Você pode copiar algumas palavras do texto motivador, palavras apenas, tá? Não frases, palavras, tá? Então, você já pode começar lendo a sua prova de redação, o seu texto motivador, já circulando ali, destacando ou sublinhando palavras que você gostou e que você acha que pode utilizar no texto. Se você tiver mais alguma ideia, tô lá lendo o texto motivador, tive uma ideia de argumento, anota do ladinho do texto motivador para você não esquecer. Anota também do que se trata aquele texto motivador. Por exemplo, se o tema da redação for as crianças devem utilizar rede social, se o tema for uma pergunta, tá? Só um exemplo. Se o tema for esse, você vai ler lá no texto motivador. E aí, poxa, esse texto motivador número 1, ele é a favor. Aí você põe lá no cantinho do texto. Ele é a favor das crianças utilizarem a rede social. Ah, e o outro texto é contra. Anota lá do ladinho. Ah, esse texto aqui não é a favor nem contra, ele está falando outra coisa. Aí ele põe lá. Por que que você vai fazer isso? Porque os textos do Enem, inclusive você pode usar essa técnica na sua prova de linguagens também, tá? Por quê? O Enem, ele usa textos muito compridos e você tem pouco tempo para resolver sua prova. Então, para você não se perder e ficar lendo e relendo tudo de novo, você faz essas anotações para não se perder, para você já bater o olho e saber, tá, esse texto fala sobre isso, esse texto fala sobre aquilo. Tranquilo? E aí, você vai dando seguimento ali. Ah, lembrei de um argumento na hora que eu estava lendo o texto motivador. Anota no cantinho o argumento que você lembrou. Ah, lembrei de um repertório. Anota no cantinho, tá? É assim que você vai seguindo ali a leitura do texto motivador. Uma coisa que eu quero falar com vocês, e que pouca gente observa isso, né, nas provas de redação, é sobre a tese da banca. Gente, toda banca ela tem uma tese, ela tem um viés ali, sabe? Seja um viés político, seja ali um viés interno ali da própria instituição, né? Todas as bancas elas têm isso, tá? Por exemplo, o Enem, ele tem um viés mais voltado para ideia de cidadania, de coletividade, de direitos e deveres. Então, o Enem ele tem um viés mais assim político, sabe? A VUNESP, por exemplo, a VUNESP, ela tem um viés bem progressista. Ela tem um viés mais para a ideia de coletividade. Então, todos os temas, os textos motivadores da VUNESP, se você reparar, eles sempre estão defendendo ali a coletividade em detrimento do individualismo. Então, é muito importante você ter atenção a tese da banca. O que é a tese? É justamente esse viés. Qual que é a ideia da banca? Ela está criticando o tema? Ela está a favor do tema? O que você pode usar? É justamente para você dar a resposta que mais agrada à banca.
Ah, professora, isso quer dizer que eu não posso escrever uma redação contra a, o viés da banca, contra a tese da banca, contra a opinião da banca? Não, não é nada disso. Você pode sim discordar dos textos da banca e usar realmente ali a sua perspectiva, a sua tese, tá? Mas eu tô falando isso porque fica mais fácil, tá bom? Então, assim, não significa que se eu fizer um texto contra a tese da banca, eu vou ser penalizado por isso. Vou ser penalizado pelo meu viés político? Não vai ser penalizado pelo seu viés político, tá bom? Fica tranquilo. O que eu tô falando é que é muito mais fácil você concordar com a banca e escrever já o que ela espera de você, tá bom? Somente isso. Professora, me diga aí agora. Esse é o questionamento que eu mais recebo em todos os lugares, as aulas, as redes sociais, os comentários. E se vier um tema que eu não sei? Se vier um tema que eu nunca ouvi falar na minha vida, o que que eu vou fazer, professora? Me ajuda. Como é que eu vou resolver isso? Gente, já caiu um tema assim e que rolou o maior bafafá, o maior burburinho a respeito dele. Foi inclusive a dona Ufan, né? Banca com PEC da Universidade Federal do Amazonas. A UFAM, ela gosta de fazer essas coisas, né? Ela tem personalidade, gente, ela tem. O que que acontece? A UFAM trouxe um tema que era o seguinte, síndrome de Diógenes. Imagina você aí. Chegou lá na sua prova, abriu sua provinha, tá lá escrito: disserte sobre a síndrome de Diógenes. Você cai duro para trás. Você diz assim, ué, que eu vou fazer agora? Que eu não sei nem o que que é isso. Então, quando isso acontece, gente, quando isso acontece, é certo. Quando vier um tema desses, vai acontecer isso daqui que eu tô falando pra você. Aí você decide o que que você quer da sua vida, tá? Tô só te falando o que que vai acontecer. Quando vier um tema difícil, vai ficar a concorrência inteira, 15 minutos de aula assim, ó, de aula não, de prova, perdendo assim, meu Deus, por que que a banca escolheu isso? Que tema é esse? Que coisa absurda. Por que que eu vim fazer essa prova? Ai, tô nervoso, acho que eu tô tendo uma crise ansiosa. Ai, tipo assim, o tempo passando, o tempo passando, o tempo passando, e o menino tá pensando em tudo, menos na prova de redação. Então, perceba, aluno da salinha da Mel não faz isso. Ele vai bater o olho no tema, por mais absurdo que seja esse tema. Ele vai olhar para esse tema, ele vai dizer assim, beleza. Qual é o assunto que esse tema se encaixa? O aluno da salinha da mãe ele vai pensar, poxa, eu estou lendo aqui o texto motivador. O texto motivador, o título do texto motivador é A Vertigem do Acúmulo. Ele está falando de pessoas com uma síndrome que faz com que essas pessoas sejam acumuladoras, tá? Então, eu estou falando de consumo excessivo. Então, eu posso pegar esse tema e botar na caixinha ali do consumo. Como é que eu posso criticar o consumo excessivo? Como é que eu posso mostrar que isso é um problema da coletividade? Como é que eu posso mostrar que esse problema ele interessa a toda a sociedade e não apenas ao indivíduo que sofre com essa síndrome? Tá entendendo? Enquanto a tua concorrência tá ali surtando, perdendo 20 minutos preciosos de prova, você está resolvendo uma situação, um problema, tá? É isso que você vai fazer na sua redação, é isso que você vai fazer na sua prova, tá? Vamos seguindo em frente? Aqui tá mais do que claro, né? Vocês já entenderam o que que vocês vão fazer, tá? Se tiver dúvida, coloca nos comentários. Como utilizar o texto motivador? Já expliquei, já adiantei para vocês algumas coisinhas, né? Vocês vão ali anotando, vai lendo e anotando do ladinho para não ter que ler tudo de novo. Tira as principais palavras. Isso vai te ajudar muito, tá? Lá na frente você vai ver uma aula, que é a nossa aula sobre campo semântico, e você vai ver a importância dessas palavras. Essas palavras, elas são mágicas, elas fazem você
desenvolver ótimos argumentos. Então, você vai destacar as palavrinhas também ali do texto motivador para você usar na redação. É importante também perceber qual é a relação de um texto motivador com outro. Às vezes a banca ela traz um posicionamento contra e um a favor de algum especialista sobre aquele tema. Às vezes a banca ela direciona o aluno a concordar ou a discordar, como já aconteceu, por exemplo, a VUNESP. A VUNESP ela aplicou um tema debochado, debochado, tá? Mas ela aplicou esse tema, que era mais ou menos assim, era perguntando se era uma grande injustiça taxar pessoas ricas, tá? Sabe, pedir imposto de pessoas muito ricas. Aí ela perguntou se isso era uma injustiça, uma maldade. Tadinho do rico. Então, é um teminha meio debochado. E aí, o que que ela fez? Lá nos textos motivadores, ela foi mostrando e guiando o aluno a discordar dessa pergunta e a dizer que isso não era uma injustiça. Por quê? Porque lá nos textos motivadores ele ia mostrando que pessoas muito pobres pagam muito mais imposto do que pessoas muito ricas, tá? Então a banca às vezes ela faz isso. Então é importante você ligar um texto motivador ao outro. Os textos motivadores, eles não são aleatórios, gente, tá? Sempre tem alguma coisa ali que tem ligação, né, para a sua redação, para o seu tema de redação, tá? E para você que diz assim: "Ah, professora, primeira vez que eu vou fazer uma redação, como que eu vou fazer?" Primeiro ponto que eu já vou começar aqui batendo na tecla, tá? Vamos começar pelo mais básico, que é o quê? Os parágrafos. Quantos parágrafos você vai fazer na sua redação? Apenas 4 parágrafos. Ai, professor, eu posso fazer 5? Não. Por quê? Meu amor, você vai ver que 4 parágrafos já é uma luta para caber na folha de redação do Enem, por exemplo, que é minúscula. Você vai ver que mesmo a folha sendo grande, como é o caso da folha da VUNESP, é difícil caber tantas informações em 4 parágrafos e 30 linhas. Você vai desejar escrever em 3 parágrafos, mas não pode, tá? Você vai fazer em 4 parágrafos. Por quê? Para o seu texto ficar bem organizado, bem desenvolvido na dose certa, tá? 4 parágrafos. Ah, professora, mas minha banca de redação, minha prova de redação, ela não tem 30 linhas, ela tem apenas 25 no máximo. Ou ela tem apenas 15 no máximo, como é o caso de algumas bancas do Paraná, de Roraima, tá? Quando for assim, aí tudo bem, cabem 3 parágrafos, tá? Mas se for uma redação de 30 linhas, você vai escrever 4 parágrafos. Um parágrafo de introdução. Perceba que ele é bem pequeno. Gente, introdução não tem muito o que fazer, não tem muito elemento obrigatório. É uma coisinha de nada, tá? Vocês vão depois saber que elementos obrigatórios são esses, tá? A gente vai aprofundar. A gente ainda está ali, ó, na margem, tá? A gente ainda está ali, ó, só molhando o pezinho na água, tá? Então vamos lá. Desenvolvimentos, os parágrafos de desenvolvimento, perceba como eles são maiores, né? São grandes. E cada um desses parágrafos, ele também tem um recuo, tem um espacinho ali para você perceber onde começa o parágrafo, tá? Por que que eu tenho que dar esse espacinho, gente? Para deixar organizado o meu texto, tá bom? Ah, e a minha professora do ensino fundamental me ensinou a colocar 2 dedinhos de espaço. Meu amor, seus dedinhos já cresceram, tá? Coloca só um dedo mindinho assim de espaço, um negocinho de nada. É só para o avaliador perceber que começou ali o seu parágrafo. Não precisa ser nada demais, não, tá? Por quê? Porque esse espaço aí que você está perdendo é precioso para subir nota, tá? Então, quanto mais espaço você vai aproveitando para argumentar bem, para desenvolver bem, sua nota vai subindo, tá? Vou dar um spoiler aqui, né? Vou adiantar para você. É nos desenvolvimentos que a sua nota cresce. Então,
não perca espaços desnecessariamente nos desenvolvimentos, tá bom? Entendeu aqui? Tenho que dar um espacinho, um recuo, né? Para começar o meu parágrafo, né? Sempre começando com letra maiúscula. E eu também preciso dar atenção à margem também, né? No outro cantinho, né? No canto direito da sua redação. Precisa ficar de olho para não ultrapassar, tá? Não pode ultrapassar a margem, a linha da folha de redação, tá bom? Então, isso aqui é o parágrafo, é a visão que você vai ter de parágrafo. Outro ponto que eu vou aqui explorar aproveitando. Percebam que a imagem dessa redação, gente, ela foi digitalizada, né? Olha só como ela tá perfeita aí, dá para entender tudinho, né? A leitura, tudo certinho. É assim que você vai digitalizar sua redação para mandar para mim, né? Para mandar aqui para essa linha da Mel, para que eu corrija o seu texto. Você vai digitalizar ela desse jeitinho aqui, tá? Vocês sabiam que os avaliadores de vocês, do Enem, da VUNESP, da UFAM, corrigem as redações de vocês assim, digitalizadas? Então, não é mais aquela correção na caneta como a gente fazia antigamente, tá? É assim que é corrigida a sua redação. Então, muita atenção na hora de escrever, para o seu texto ficar legível, ficar bem escrito, ficar fácil desse avaliador entender a sua letra na hora que for digitalizado o seu texto. Na hora de enviar a sua redação para a salinha da Mel, para a gente corrigir, também toma cuidado para não cortar o texto, para deixar ali o espaço certinho para a gente colocar a nota para a gente corrigir seu texto direitinho. Então, tá bom? Tranquilo? Vamos seguindo em frente. Aqui eu começo a quebrar ali, a cortar o cordão umbilical, né, no caso, cortar esse cordão, esse vínculo que vocês têm com o ensino fundamental. Por quê, gente? Porque a gente aprende redação de um jeito muito diferente na escola, no ensino fundamental. Gente, ali é outro objetivo. O objetivo ali não é ser aprovado no vestibular. O objetivo ali é o quê? Que você tenha o conhecimento, a construção de conhecimento a respeito de vários textos, gêneros, tipos textuais, tá? Então, por isso que é tão diferente a forma de aprender redação na escola, da forma que você aprende redação no cursinho para vestibular ou na específica de redação, tá bom? Então, aqui eu começo a quebrar esse vínculo. Por quê? Porque lá nos livros didáticos, qualquer livro didático que você pegar, independente do autor, tá? Qualquer livro didático que você pegar, qualquer professor de escola, professor de ensino fundamental, de ensino médio, ele vai te ensinar que um parágrafo, principalmente um parágrafo ali de desenvolvimento, ele tem esses elementos obrigatórios aqui, que é o quê? Tópico frasal, você já deve ter ouvido falar sobre isso na escola e até hoje não sabe o que é. Aprofundamento ali do assunto, ou seja, argumentação, que você sempre ouve falar, mas também não sabe muito bem como é que funciona. E a conclusão dessa ideia. Então, para muitos autores e professores, né, do ensino básico, esses são os elementos obrigatórios de um parágrafo. Mas, gente, isso é tão distante, né, da nossa realidade. A gente olha para um texto e diz assim: caramba, por onde eu começo? Eu nem sei o que é tópico frasal. Eu nem sei o que é argumento. Argumento é a mesma coisa que repertório? Não estou entendendo. Como é que é? Como é que eu vou fazer isso? Tá? Mais na frente, nas nossas próximas aulas, vocês vão entender o que é cada coisinha dessas, tá? Mas hoje eu vou apresentar, né, para vocês, no primeiro momento, o que é a teoria e o que é a realidade, né, a prática da redação, da prova de redação para você, tá bom? Então, aqui eu já vou começar a entrar de fato, nas regras do seu vestibular. Beleza. Qual que é a diferença, então, Melissa, dessa teoria, né, de livros didáticos, de
escolas para a realidade dos vestibulares. Eu vou mostrar para vocês agora como é diferente do que você encontra nos livros didáticos e nas aulas de redação, de produção textual da escola, tá? Isso daqui geralmente é o que você aprende na escola e nos livros didáticos. Essa estrutura aqui é a realidade. Isso daqui é uma redação, nota 1000, tá? Nota máxima, a redação do Enem vale 1000 pontos. E aqui vocês vão perceber como a estrutura é totalmente diferente, tá? Por isso que os alunos ficam, assim, perdidos, sem saber o que pode ou não fazer na redação do vestibular. O tema era o seguinte: o estigma associado a doenças mentais na sociedade brasileira. E aí a estrutura aqui da introdução, olha só, parágrafo de introdução, bem curtinho, como eu já tinha falado para vocês, né? Um parágrafo curtinho, não tem muito o que fazer. Nós temos aqui apenas 4 elementos obrigatórios, tá? Aqui, que é o quê? Contextualização. Você precisa contextualizar, puxar o assunto, né? A forma mais fácil de contextualizar é por meio de um repertório, né? Por meio de uma série, um livro, uma obra, uma música, né? Qualquer repertório é válido aqui, tá? Então, a forma mais fácil de você contextualizar. Aqui, o candidato ou candidata, deixa eu ver o que é, se é menino ou menina. Menina, Maria Júlia. Aqui a candidata, ela optou por começar a introdução dela com uma obra, Holocausto Brasileiro, né, da escritora Daniela Arbex. E aqui ela fala, olha, a obra retrata péssimas condições do maior hospital psiquiátrico do país, na cidade de Barbacena. Ponto. Só isso. Ai, professora, só isso? Só, ela já contextualizou. Percebam uma coisa, o que é mais fácil? Pensa aí. O seu professor ou o livro didático que você estudava na escolinha, ele só dizia assim: escreva as 30 linhas de redação, produza um texto com 30 linhas e 4 parágrafos, ou falava assim, 30 linhas, nem falava quantos parágrafos era. E aí você nem conseguia sair da primeira linha, sabe por quê? Porque você pensava em escrever o parágrafo inteiro. Você não pensava em escrever período por período, que é a parte mais fácil. Então, o que é mais fácil? Você pensar num parágrafo inteiro, de, sei lá, 4, 5 linhas, ou você pensar na função de cada período desse parágrafo. O que é mais fácil? Lembrando para você a diferença de frase, oração e período, tá? Frase pode ser uma palavra ou uma frase completa, né, com mais de uma palavra, mas a frase, gente, ela precisa ter contexto para fazer sentido. Então, quando eu digo para você assim, madeira, não tem contexto. Então, você vai pensar que é o quê? Uma madeira de fato. Agora, quando eu mostro para você uma figura numa floresta, um homem correndo debaixo da árvore e um personagem gritando assim, madeira! Qual que é a ideia? Tem alguma árvore caindo, né? Então, é uma frase, tá? Ela precisa ter contexto para fazer sentido. A oração, ela precisa ter verbo para fazer ali para construir uma oração, tá? Então, toda oração ela é construída em torno de um verbo, ok? E eu tenho o período. Gente, o período ele pode ser feito com uma ou mais orações, com uma ou mais frases, tá? Então, pera lá, que eu já me confundi. O período, ele pode ser feito com uma ou mais orações, tá? Mas, especificamente, ele vai ser uma frase completa, tá? Para que não haja confusão aí na cabeça de vocês, por causa de um equívoco que eu falei, tá bom? Então, vamos lá. Frase, oração, período. Aqui eu tenho alguns períodos destacados. Dentro do seu parágrafo, você vai ter funções desses períodos, tá?
Cada período é importante para uma coisa. Então, perceba, você não vai escrever 5 linhas aleatórias. Tem uma função. Qual que é o primeiro período? A função dele é contextualizar o assunto, puxar o assunto. O próximo período, que começa com letra maiúscula, ele vai fazer o quê? Ele vai explicar essa contextualização e fazer uma transição, mostrar o que que esse repertório tem a ver com o tema, tá? E aí o tema, percebam aqui que eu destaquei em laranja, tá? Para vocês perceberem que em todos os parágrafos você vai retomar o tema, tá? Para não correr o risco de tirar nota zero. Se você não retomar o tema, a nota é zero. Tem que retomar o tema, tá bom? E aí, o próximo período vai falar o quê? Ele vai trazer a tese. O que que é a tese? A tese é a minha perspectiva sobre esse assunto, é a minha crítica, é o meu ponto de vista sobre aquele assunto. Então, aqui ela traz uma explicação e uma tese. Essa tese dela, ela também vai apresentar 2 argumentos, tá? Ela não vai desenvolver argumento nenhum na introdução, ela só vai apresentar. Quais os argumentos que ela escolheu? Eu destaquei de azul. Ela fala que é o preconceito e a omissão estatal. Perceba que aqui eu tenho poucos elementos obrigatórios na minha introdução e eu tenho com muito mais facilidade, né, a intenção dessa candidata na hora de escrever um parágrafo. Fica muito mais fácil você escrever um parágrafo pensando período por período do que você escrever 5 linhas inteiras no freestyle, né? Então vamos lá. Desenvolvimento. Lembra que eu falei para vocês que é no desenvolvimento que a nossa nota cresce? É no desenvolvimento onde eu mais ganho pontos? Por quê? Porque no desenvolvimento eu tenho muitos elementos obrigatórios. Muitos. Agora, vamos reparar numa coisa? Olha a diferença da estrutura que é ensinada na escola e nos livros didáticos para a estrutura de uma redação nota 1000 no Enem. Totalmente diferente, né? Então, vamos lá. O que que tem na estrutura padrão, gente? Eu estou dando um exemplo do Enem, mas essa estrutura você vai ver em todas as bancas, tá? Em todas as bancas. E aí, eu tenho tópico frasal. O que que é o tópico frasal? Ele é, gente, um resumo do assunto, né? Daquele parágrafo que você está desenvolvendo. O tópico frasal também pode ser um resumo da sua tese a respeito daquele argumento, tá? Então, aqui, o tópico frasal dessa candidata, ela falou, em primeiro lugar, cabe ressaltar que a falta de informação da sociedade brasileira é o principal catalisador da problemática. Que problemática? Do tema. E aí depois ela vem explicando e defendendo essa visão dela. Por quê? Que problemática? Ela vai lá explicando, né? Em seguida, depois ela traz o argumento dela dessa forma, mesmo que diversos estudos atuais demonstrem a relevância da saúde mental e a legitimidade dos distúrbios psíquicos, as raízes de uma intolerância generalizada ainda questionam a veracidade da doença. Eita, que ela falou foi bonito, mulher. Sim, isso daqui ela usou palavras bonitas para falar o quê? As pessoas são preconceituosas, mesmo tendo base científica para doenças como depressão, como ansiedade, como TDAH. As pessoas continuam questionando a importância e a legitimidade desses transtornos, dessas condições, tá? E aí depois ela traz o quê? Consequências. Depois ela traz o quê? O tema. Lembra que tem que retomar o tema? E aí ela está sempre retomando o tema. Depois ela traz o quê? Uma estratégia argumentativa. O que que é uma estratégia argumentativa? É algum repertório, qualquer repertório que você tenha. Pode ser uma estatística, pode ser um livro, uma série, pode ser um fato do cotidiano, pode ser algo relacionado à disciplina de geografia que você aprendeu e que tem a ver com o tema, ou de história, tanto faz, tá? Qualquer repertório. Agora, entenda uma coisa, grave na sua mente, preste atenção aqui.
Estratégia argumentativa não é argumento. Então, se você colocar repertório, eu vou colocar 55 repertórios na minha redação e não argumentar, não adianta, a sua nota vai ser baixa. É mais importante o argumento do que o repertório. Você pode não ter repertório nenhum, mas argumento você tem que ter. A professora, no Enem, eu posso não colocar argumento? Ou eu posso não colocar repertório? Não, porque o Enem, ele cobra de você o uso de pelo menos um repertório, tá? Ah, e se eu colocar 3 repertórios, eu vou pontuar mais? Não, ele só vai avaliar um, tá bom? O que é mais importante? Eu ter repertório e ter argumentação, tá bom? Eu preciso ter argumentação. VUNESP, por exemplo, a VUNESP, ela gosta de repertório? Gosta, mas ela é mais chatinha com repertório. Ela gosta mais de repertório histórico, né, filosófico, estatística. Ela não é muito fã de repertórios de filmes e séries, não, tá? O Enem, ele aceita tudo, ele topa tudo, ele é do povão, tá bom? O mais importante para a VUNESP, argumento. No Enem, você precisa ter um pouco dos dois, argumento e repertório também, tá? Então, aqui, gente, nos desenvolvimentos, olha o tamanho desse parágrafo de desenvolvimento, né? São muitos elementos obrigatórios, né? Não é a aula que você vai decorar todos os elementos obrigatórios e entender cada um deles, não, tá? Só estou mostrando para você como a estrutura é totalmente diferente do que você aprendeu na escola, né? Então, aqui tem muitos elementos obrigatórios. Tem o tópico frasal, tem a tese, mas também tem aí coisas novas, né? Como foco temático, que provavelmente você nunca aprendeu isso na escola. A diferença de argumento para estratégia argumentativa, né? Também muita gente nem sabe o que isso significa. Então, a estratégia argumentativa é tudo que você pode usar para ilustrar o seu argumento, tá? Então, a sua argumentação, como a aluna fez aqui, né? Vou mostrar o próximo desenvolvimento dela para vocês verem. Olha só a argumentação dela aqui. A falta de incentivos financeiros na área da psiquiatria e da acessibilidade é uma realidade enfrentada no país, resultando nos diagnósticos tardios e na exclusão de uma parcela significativa da sociedade que necessita de cuidados especiais. Gente, isso daqui são coisas que a gente fala no nosso cotidiano, muitas vezes a gente está reclamando que a gente precisa de um exame, precisa de uma consulta no SUS e a gente começa a reclamar. É basicamente isso, são os nossos argumentos, é a nossa reclamação, é a nossa crítica, né? Como que eu vou embasar a minha crítica? Como? Mostrando consequências desse problema, né? Aqui, qual foi a consequência que ela mostrou? Ela mostrou que muitas pessoas recebem diagnóstico tarde. Muitas pessoas são excluídas por conta que não tem laudo, que não tem o atendimento adequado, né? Para sua síndrome ou distúrbio mental, tá? Como que ela faz também? Ela fez aqui, ela apoiou esse argumento dela também num repertório, numa estratégia argumentativa. Ela trouxe ali um filósofo, né, para também reforçar esse argumento dela. Por quê, meu filho? Porque você tem que reparar quem é você na fila do pão. Você é filósofo? Você é historiador? Você é geógrafo? Não. Então eu vou tirar uma opinião das vozes da minha cabeça e usar na redação só porque eu quero, porque eu sou bonita? Não. Você vai usar uma argumentação coerente e que algum filósofo, algum historiador, algum geógrafo, alguém que tenha uma tese, que tenha um trabalho legitimado pela sociedade, concorde com você também, né? Então, a partir dessas obras, eu consigo embasar o meu argumento e dizer, olha, não estou maluca na minha tese não, hein? A minha argumentação é boa. Porque o filósofo aqui, ele falou que o governo ético é aquele que disponibiliza recurso financeiro. Isso significa o quê? Que esse governo não é nada ético, esse governo aí não está me ajudando. Então, está colaborando com o seu argumento, tá?
Não basta reclamar, você tem que comprovar essa sua reclamação através de quê? De algum especialista, tá? Vai mostrando consequências, vai mostrando exemplos, tudo isso colabora para sua argumentação, tá? Aqui eu tenho um parágrafo de conclusão, gente. Esse parágrafo de conclusão aqui é no modelo do Enem, né? Como eu já falei para vocês, o Enem, ele tem um parágrafo de conclusão diferenciado. Por quê? Porque ele não quer só aquela frasezinha de conclusão, ele quer também uma proposta de intervenção, né? Ele espera que o cidadão proponha algo, né, para melhorar aquela situação, tá? Não necessariamente que vá resolver o problema, porque, né, muitas vezes tem problemas que não têm solução, mas a gente pode minimizar esse problema, né? E aí ele pede sempre uma proposta de intervenção para esse candidato, tá? Esse é um modelo Enem. Ele tem elementos obrigatórios ali no parágrafo de conclusão, coisa que você não aprende na escolinha, com aqueles professores ou com material didático da escola, né? Por quê? Porque é outra finalidade, gente, é outro objetivo. Aqui o objetivo é fazer o quê? Você ser aprovado no seu vestibular dos sonhos, tá? Então aqui você vai aprender que tem elementos obrigatórios diferenciados para a redação do Enem. A redação da VUNESP também é diferente, ela já não cobra proposta de intervenção. Então, você vai fazer a conclusão da VUNESP diferente, tá? Mas é só para você ver a diferença, né, realmente de uma estrutura real, de uma redação aprovada com nota máxima, para aquelas que a gente aprende na escola, né? O que é a dissertação? A produção de textos dissertativos, ela está ligada realmente à capacidade, né, que nós temos de argumentar. Então, quando eu falo ali de textos, deixa eu voltar aqui, de texto dissertativo, significa que eu estou querendo que você, quando eu digo assim, disserte sobre tal coisa, eu quero que você fale sobre aquele assunto argumentando, tá bom? É importante destacar que quando a gente vai dissertar, quando a gente vai falar sobre um determinado assunto, a gente precisa selecionar informações. Não é só falar assim, sem rumo, sem ideia, não. Tem que organizar as ideias antes de passar essas ideias para o ouvinte ou para o leitor, no caso da sua prova de redação. Argumentar. Eu trouxe aqui, gente, o significado literal de argumentar, o significado que você vai encontrar muitas vezes no dicionário, né? Só para vocês terem uma ideia do que a teoria diz sobre argumentar. Usar de argumentos, discutir, apresentando e contrapondo razões que, através do raciocínio lógico, levem a uma conclusão. Argumentar sobre o aumento da passagem, não podia fazer nada, por isso argumentou. Concluir partindo de um fato, de uma razão, circunstância, né? Fazer provocações, brigar, discutir, demonstrar um conjunto de argumentos, ideias, ponto de vista. Perceba que tem vários significados aí para a ideia de argumentar. Qual que a gente vai utilizar? A ideia, gente, de trazer um raciocínio lógico que te encaminhe até uma conclusão, tá? Então, a gente vai trazer, como que a gente vai argumentar? A gente vai pegar o nosso tema, a gente vai achar dois problemas desse tema, vamos argumentar a respeito desses problemas, mostrando as consequências desse problema para a sociedade, mostrando a responsabilidade das pessoas a respeito desse problema, como isso afeta os grupos, né, que são vítimas desse problema. É isso que a gente vai fazer para argumentar, para no final a gente propor ali uma intervenção ou apenas concluir o nosso raciocínio, tá? Contextualizar, por sua vez, consiste ali na ação de inserir a situação, um acontecimento, enfim, o seu discurso num ambiente. Então, preciso trazer ali, puxar o assunto. Imagina se eu chegasse para você contando, já chegasse assim, abrisse a porta da sua casa já te contando uma fofoca, do nada. Você ia dizer, peraí, da onde você veio? Por que você está me contando isso? O que que aconteceu? Você vai fazer várias perguntas, são várias camadas. Então, eu preciso o quê? Entender qual é o contexto, tá? Preciso entender o contexto. Quando a gente fala, por exemplo, racismo ambiental,
Tem pessoas, quando a gente fala de racismo ambiental, ela dá um pulo da cadeira e diz assim: que é isso, gente? Racismo não é negócio de preconceito com negro? Que negócio de racismo ambiental é esse? Você não entende. Por quê? Porque está sem contexto. Então, eu preciso colocar o contexto para compreender como é que isso faz sentido. O racismo ambiental, por que que ele vai fazer sentido? Porque a maioria das suas vítimas são pessoas negras e periféricas, né? Então percebam, tudo precisa de um contexto, né, para eu poder chegar ali na minha tese. O que que vai ser minha tese, afinal de contas? Minha tese vai ser minha crítica, vai ser minha perspectiva. É a minha opinião pessoal? Não. Você vai deixar sua opinião pessoal de lado, você vai deixar a sua religião, os seus princípios, o seu viés político de lado, porque a sua opinião, ela tem que ser baseada, gente. Primeiro, ela tem que ser baseada no regulamento vigente no seu país. Então, assim, nós temos a Constituição Federal. Eu posso ter uma opinião na minha redação que vai contra os princípios da Constituição Federal? Eu até posso fazer isso na minha redação, mas a chance de eu ter a minha redação anulada é muito grande. Aí eu posso propor na minha redação pena de morte. Não, você não pode. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai contra ali os princípios constitucionais, né? O nosso país não aprova esse tipo, né, de penalidade, né? Então perceba, a minha tese, ela é uma crítica coerente, baseada na situação que eu tenho ali, na situação problema que eu estou analisando. Não é baseada nos meus princípios, nos meus costumes, na minha religião, no meu viés político, nada disso, tá? E aí eu venho problematizando, né? O que é problematizar, na verdade? Quando eu quero entender um tema, eu preciso problematizar ele, né? Para eu argumentar, eu preciso problematizar, porque aí facilita a minha argumentação. Então, vamos lá. Quando eu falo, por exemplo, de racismo ambiental, por que que eu digo que as pessoas mais afetadas, né, pelas transformações, pelas mudanças climáticas, são pessoas negras e periféricas? Porque são justamente nessas regiões que tem menos investimento, sabe, em infraestrutura, menos investimento. Olha, você vai catando problema. É isso que é problematizar. Você vai catando problema. Ó, não tem investimento, sabe, em saneamento básico. Então, quando vem o período de chuvas, são essas áreas que sofrem as maiores consequências. Então, problematizar é justamente isso. Você vai ali, ó, selecionando problemas, agravantes, consequências para te ajudar a argumentar, tá? Calma aí. Precisamos estudar. Vamos lá. Eu amo essa cena das Gilmore Girls, minha série favorita. E fica a dica para você assistir. Mas vamos lá. Próximo ponto: operadores argumentativos. Toda redação você vai achar ali operadores argumentativos. Porque sem eles, você não consegue argumentar. Sabe quando você vai contar alguma coisa para alguém todo empolgado, toda empolgada, você vai lá, ai, tem uma coisa para te contar. Aí a pessoa diz, fala, fala, fala logo, porque eu tô sem tempo. Aí você já fica tipo assim, a alma sai do corpo, a alegria já foi, você nem quer mais contar. Você não quer mais, cortou sua vibe. Sabe o que que é isso? Os conectivos, a ausência de conectivos, a ausência de operadores argumentativos fazem isso com a sua argumentação. Você, às vezes, até tem bons argumentos, você quer desenvolver, só que você usa o operador argumentativo errado. Ou pior, você nem usa. E aí você não consegue argumentar depois disso. Então, você vai ver ao longo das suas correções, né, das suas redações corrigidas, você vai ver como isso faz diferença. Nós temos uma aula, inclusive, que é a revisão de refino, que fala sobre essa importância, né, dos operadores argumentativos para o desenvolvimento da sua redação e, consequentemente, para subir a sua nota na prova, né? Então, aqui é mais para apresentar a vocês o que que é isso. O operador argumentativo é o quê? Ele pode ser um conectivo, né?
uma palavrinha que conecta ideias. Dentro da nossa plataforma, nós temos tabelas de conectivos, de conjunções que vocês podem utilizar na redação, tá? Ou pode ser também conjunções, tá bom? Para essas conjunções, elas fazem ligações ali de orações, tá? E aí você pode utilizar na sua redação de acordo com a ideia que você tem ali de argumentação. De acordo, vai depender de como você quer desenvolver esse texto. Então, se você quer adicionar mais uma informação, você vai usar ali um operador argumentativo de adição, né? Se você quer trazer, por exemplo, uma ideia de contradição, você vai trazer ali um operador argumentativo que discorde daquela frase anterior que você falou, tá? Então, você vai trazer uma ideia de contrariedade, tá? Todos esses operadores argumentativos, eles vão te ajudando a argumentar, a trazer sentido, né, aos períodos que você coloca na sua redação, tá bom? O que é tópico frasal, eu já até adiantei para vocês, né? Mas basicamente ele é a ideia central do seu parágrafo, né? Ele também pode ser ali um resumo da sua tese, né? Da sua crítica, né? E ele também, gente, o tópico frasal, ele vai aparecer em todos os parágrafos, mas aonde que ele é mais assim visto, né? Onde que ele é mais importante? Nos desenvolvimentos, tá? Nos desenvolvimentos fica muito mais fácil se você tiver um tópico frasal. Tem aluno que não escreve com tópico frasal, mas aí são alunos que já têm uma fluência maior, né, na escrita, que já estão no nível avançado e não perdem ponto por isso, tá? Aqui já coloquei para vocês, já falei com vocês sobre a margem, o parágrafo, mas eu vou reforçar. Atenção à margem, atenção ao formato dos parágrafos, né? Tem que ter um recuo para mostrar ali aqueles passinhos, sabe? Para começar o parágrafo, né? Tem que alinhar direitinho as margens dos parágrafos, né? E a caligrafia, gente, a caligrafia. Eu vou pedir para você, que é meu aluno, aluno da salinha da Mel. A letra é de formiguinha, mas é uma letra de formiguinha legível, tá? Treine a sua caligrafia em todas as redações que você entregar, que você vai ver como a sua nota vai crescer, tá bom? Impessoalidade e marcas de oralidade. Eu tenho aqui dois exemplos e dois sentidos de impessoalidade. A impessoalidade dentro da administração pública, né, na política pública, ela significa o quê? Ela significa que você não vai tornar o que é público algo pessoal. Então, por exemplo, eu não vou, eu sou servidor público, eu vou ajudar só as pessoas que eu gosto, as pessoas da minha família, os meus parentes e os meus amigos no setor público. Não. Você tem que seguir o princípio da impessoalidade no setor público e ajudar toda a população igualmente, tá? Na redação, isso vai acontecer também. Então, na redação, você não pode levar as coisas para o pessoal, você não pode falar de exemplos pessoais da sua família, você não pode falar como se você, se colocando na redação, sabe? Eu acho que tal coisa acontece. Não. Você vai falar de forma universal para todos, tá bom? Vai evitar juízo de valor, vai evitar opiniões pessoais, baseadas no seu viés político ou religioso, sabe? E vai evitar também as marcas de oralidade. O que é marca de oralidade? É quando eu coloco na redação, eu escrevo da forma que eu falo. A gente sabe que são duas vias diferentes, né? Então, quando eu digo assim, precisamos reconhecer a importância das políticas públicas no Brasil. Você não vai falar precisamos. Por quê? Porque é uma marca ali de oralidade e é uma marca também de pessoalidade. Você não vai se colocar no texto, lembra? Então você vai dizer que é preciso reconhecer, ou você vai dizer a sociedade precisa reconhecer a importância das políticas públicas para
tal problema, tá? É isso que você vai fazer. Compreenderam? Marcas de oralidade você não vai utilizar na sua redação. Então, vamos seguindo aqui. O leitor do gênero dissertativo é denominado leitor universal. Isso quer dizer o quê? Que o seu leitor é qualquer um, não tem ninguém específico. Você não vai conversar com a banca, tá? Você não vai ficar ali batendo um papo com a banca, falando ao meu avaliador com carinho. Não. Então, você vai mostrar as ideias claras, explícitas. Outra coisa importante não é porque o seu avaliador ele está ali na posição de te avaliar, que ele sabe de tudo. Então, quando você explica, quando você colocar um termo na sua redação, por exemplo, se você falar de algoritmo na sua redação, você vai explicar o que é algoritmo. Por quê? Porque pode ser que o seu avaliador não saiba o que é. Se você usar, por exemplo, uma série, alguma coisa assim, um livro, alguma coisa, você tem que explicar quem é o autor. Pode ser que o seu avaliador não conheça, né? Então, tudo tem que ser bem explicadinho, né, para o seu leitor entender a sua linha de raciocínio, tá? É muito importante também que você evite expressões da linguagem oral, né? Como eu falei para vocês, não é escrever como a gente fala, é escrever na norma culta e evitar principalmente, gente, juízo de valor e as marcas de oralidade que são, assim, cercadas de clichês. Por exemplo, político não é flor que se cheire, tal coisa pegou mal, não dá para acreditar que não foram presos, fulano fez tal coisa só por fazer. Gente, isso daqui não é a forma adequada de você se referir a um fenômeno na redação, tá? Então, político não é flor que se cheire. Você não vai dizer isso. Você vai dizer que a população perdeu a confiança em muitos políticos devido ao quê? Devido aos diversos casos noticiados de corrupção. Olha, é a mesma coisa, só que eu escrevi de forma culta, tá bom? Vamos lá. Agora, para fechar, o que você realmente não pode de jeito nenhum fazer na sua redação, tá? Seja de qual banca for, não pode. Parágrafo frasal, o que que é isso? O meu parágrafo, que deveria ter 10 linhas, um exemplo, tem apenas 2 linhas. É um parágrafo frasal. Sua redação vai ficar com a nota muito baixa se você fizer apenas uma frase como parágrafo. Período longo, confuso ou incompleto. Tem muita gente que se perde nisso. Sai escrevendo, 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 escrevendo. Quando vai ver, o período tem 5 linhas. Ele errou todas as vírgulas desse período. Ficou confuso, ficou ambíguo. E muitas vezes ele nem fechou a ideia, ele mudou de assunto sem fechar a ideia. Não faz sentido, fica incompleto, tá? Uso excessivo do verbo ser. Então, tal coisa vem sendo, geralmente vem na forma de 2 verbos, né? Ah, e tal coisa vem sendo isso, vem sendo usado. Gente, isso é muito ruim na sua redação, isso perde muito ponto lá na competência gramatical, tá? Uso excessivo de gerúndio, fazendo, cantando, criando, sabe, gerando. São gerúndios. Pode usar o gerúndio? Lógico que pode usar o gerúndio, principalmente o gerando, que traz a ideia de consequência. Mas se você utilizar o gerúndio muitas vezes, significa que você não tem domínio da sua norma culta, né, da língua portuguesa. E aí você perde ponto, sim, tá? Inclusive, o nome desse fenômeno é gerundismo, tá? Quando você usa muitos gerúndios. Argumentos ou ações nulas. Por exemplo, no Enem, você precisa apresentar uma proposta de intervenção. Aí você vai lá e diz assim: as pessoas precisam se conscientizar e o governo precisa fazer alguma coisa. Mas, menino, que é isso? Que proposta é essa? Aí alguém tem que fazer alguma coisa. Tu já pensou se tu fosse resolver um problema, tu fosse lá na delegacia, olha, me furtaram meu carro, sei lá, aplicaram um golpe. Aí tu vai lá no delegado fazer um BO e ele diz assim: pois é, alguém tem que fazer alguma coisa. É a mesma coisa. Você faz isso na redação, o seu avaliador, ele te olha assim, com a cara de palhaço.
Ele diz, gente, cadê a proposta de intervenção? Isso daqui é nulo, não tem o que fazer, tá? Isso daqui não é uma proposta de intervenção. Você só encheu a linguiça. Termos vagos ou imprecisos. Gente, isso daqui é muito sério, tá? Termos vagos ou imprecisos. Ai, tal coisa é chata. Chata? Chata? Você está falando num tema de redação, é chato? Qual que é a palavra usada? Ah, inadmissível, é irresponsável. Tem que dar um nome correto para as coisas, sabe? Não tem que ser um nome impreciso, tá? Palavras ou frases desnecessárias, isso acontece muito. Às vezes o aluno ele quer encher linguiça, ele quer encher as linhas, mas ele não sabe o que falar e acaba escrevendo besteira, perde ponto, tá? Por quê? Porque fica sem sentido as frases, né? Jargões, como eu mencionei para vocês lá também, né? É, Por exemplo, sou brasileiro, não desisto nunca. Deus acima de todos. São jargões, gente, por favor, não precisa disso. Adjetivação. Qual que é o problema do adjetivo? Às vezes o aluno não sabe o que falar e ele fica enchendo de adjetivos. Ah, porque a floresta amazônica é maravilhosa, ela é incrível, ela é fundamental, é majestosa, e ele fica lá procurando, ai meu Deus, o que mais que eu digo? O seu avaliador não é bobo, ele sabe que você está enrolando, tá? Então, sem enrolação. Vocábulos repetitivos, às vezes o aluno fica repetindo palavra desnecessariamente. Ah, professora, mas você não falou que tem que repetir o tema? O tema você pode repetir, porque não é desnecessário. O que você não pode repetir é palavras que não tem necessidade, que você pode trocar por outra, tá? Inadequação vocabular. Olha, gente, isso daqui são as coisas que mais perdem pontos. Termos vagos ou imprecisos e inadequação vocabular. Por quê? Se você está falando de um tema a respeito de violência sexual ou violência de menores, você vai dizer, ai, nossa, porque o abuso sexual de crianças é algo chato, triste, né? Não, você não vai usar essa palavra, você vai usar inadmissível. Revoltante. É essa a palavra certa, tá? Você não vai dizer que esse tipo de violência é loucura. Não, não é loucura. A pessoa que fez isso, ela fez em sã consciência. Então, não é adequado esse termo, tá? Então, é usar as palavras certas, escolhas de palavras adequadas, tá? Desconexão entre parágrafos. Gente, isso acontece demais. Que é o quê? O menino fala uma coisa no primeiro desenvolvimento, no segundo desenvolvimento ele se perde, não sabe mais nem o que que ele estava falando e não faz nenhum sentido um parágrafo com o outro, tá? Então, assim, isso aqui nem existe aqui no universo da salinha da Mel, mas só para você ficar sabendo que tem gente que faz isso. Rima ocasional. Rimou alguma frase sua? Troca. Ah, professora, ficou tão bonitinha essa rima, foi sem querer. Troca. Por quê? Porque o gênero é dissertativo argumentativo, tá? Não é um poema, é prosa. Não é uma narração, tá? É um texto dissertativo. Então, não tem por que você ter uma rima, tá bom? Propriedade vocabular, como eu já falei, você usar a palavra certa no contexto certo, com o significado certo, adequado. Às vezes vocês decoram palavras que consideram bonitas, mas vocês não sabem o sentido da palavra. Aí a palavra tá errada. A palavra tem um sentido contrário. Aí tu não sabe qual que é a propriedade da palavra. Você não tem propriedade naquela palavra, você não tem conhecimento. Propriedade vocabular é o mesmo que você não tem conhecimento. Você só botou essa raio dessa palavra aí porque você decorou, achou bonita, tá? Parágrafos com o mesmo assunto. Pra quê? Não existe necessidade disso, tá, amor? Um argumento para cada parágrafo de desenvolvimento e segue o baile. Não precisa falar do mesmo assunto. Repetição de conector ou de conectivos, né? De operadores argumentativos. Também não tem necessidade. Tem 1 milhão deles para você utilizar. Ausência de conector, de conectiva. Isso aqui derruba nota.
Isso aqui derruba a nota, isso aqui derruba o seu argumento, isso aqui corta suas forças. Não, só pare. Referência inadequada. Tem gente que, meu Deus do céu, vai usar o repertório, usa um repertório, atribui o repertório a Clarice Lispector, mas na verdade aquela frase era do Machado de Assis. Referência inadequada, tá? Ausência de anafóricos, tá? Vocês vão ver o que que é isso, né? Os anafóricos e catafóricos, a gente precisa desses elementos para adiantar ideias ou para retomar ideias. Então, aqui também cai dentro da competência gramatical, beleza? Uso reduzido de sinônimos. A gente vai aprender que a gente vai usar sinônimo? Vai. Mas é melhor usar o campo semântico. Por quê? Porque o sinônimo, muitas vezes, você procura o sinônimo e você trava, dá branco na redação. Pouca gente sabe que tá dando branco na redação porque tá catando o sinônimo, não tá catando o campo semântico desse tamanho, dessa idade, e não sabe que tem que procurar campo semântico, tá? E não só sinônimos, né? Uso excessivo de advérbios. Gente, isso aqui é chato também, sabe? Principalmente esses advérbios terminados em mente, verdadeiramente, coincidentemente. Fica chato, seu texto fica chato, fica cansativo. Fica cansativo. Então, é nesse momento aqui que eu preciso que você entenda que a sua redação, gente, ela é única, é a sua forma de falar, é a sua forma de se expressar, é como você vai garantir a sua vaga na universidade, porque a nota de redação, ela te coloca dentro das vagas, ela te classifica, ela melhora a sua nota final. Então, a nota da prova de redação ela é muito importante. Em algumas universidades, ela corresponde até 30% da nota. Então, gente, não é brincadeira. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu tentei aqui reunir o máximo de dúvidas, de questionamentos básicos que eu recebo. Se restou alguma dúvida, coloca nos comentários, que vai ser um prazer tirar as dúvidas de vocês, né? A gente se vê no próximo vídeo.